A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu vou ler uma passagem para vocês, uma passagem da Bíblia, que fica no livro de Filipenses capítulo 4. Vocês conhecem o verso 19, onde Paulo diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades." Mas no versículo 15, do mesmo capítulo, ele diz: "E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no princípio da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente." Agora, Filipenses 4,19, "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus", está conectado porque está no mesmo contexto, ou seja, está diretamente ligado ao dar e receber. E sabe, ouvimos várias coisas a respeito de dar, e é certo que seja assim, porque dar é um ato de fé, dar é um ato de amor. E uma pessoa precisa ser ensinada a dar, precisa saber como dar, precisa saber como agir sobre a palavra de Deus no que diz respeito ao dar, mas eu quero falar com vocês essa noite sobre receber. Hoje eu quero falar com vocês sobre como receber o retorno das coisas que você dá, das suas contribuições financeiras. Então vamos entrar nesse assunto e eu vou começar agora e vamos ver aonde o Senhor vai me guiar. São coisas que estão se movendo em meu espírito e que eu tenho meditado e eu quero ensinar e transferir a vocês para encorajar e edificar sua fé nessas áreas, porque a fé para qualquer assunto vem ao ouvir o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Então, fé para receber de Deus virá quando você ouvir o que a palavra de Deus diz sobre receber de Deus. Marcos capítulo 4, vamos começar no versículo 13, quando Jesus diz a eles: "Vocês não conhecem esta parábola? Como então conhecerão todas as parábolas? O semeador semeia a palavra." 15. "Estes são os que estão à beira do caminho, nos quais a palavra é semeada, mas ouvindo-a imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, e então perseveraram por algum tempo, e depois, sobrevindo a aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se ofenderam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, e os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, e as ambições das demais coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, e produzem fruto, alguns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Verso 21, "E Jesus lhes disse: Vem uma vela para ser colocada sob um alqueire ou debaixo da cama, e não para ser colocada sobre um castiçal, porquanto não há nada oculto que não será manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Fiquem atentos ao que ouvis, com a medida com que medis, vos medirão a vós, e a vós que ouvis ainda mais será dado. Porque aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, dele será tomado até aquilo que ele tem." Agora vejam o verso 26. "E ele disse: Assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra, e vai dormir, e se levanta noite e dia, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como. Porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente, ele lhe mete a foice, porque é chegada a colheita. E ele disse: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que comparação o compararemos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e se torna maior de todas as plantas, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra." Sabe, olhando para trás no meu ministério, se eu tivesse que escolher uma passagem que eu passei mais tempo pensando, mais tempo meditando e mais tempo ensinando sobre, esta aqui seria uma das principais concorrentes.
o capítulo 4 de Marcos. Porque eu vi algo aqui, anos atrás, quando comecei a mergulhar na palavra, eu vi no capítulo 4 de Marcos o conceito ou a revelação de uma lei espiritual. Eu falei um pouco sobre isso hoje de manhã, eu só quero reforçar essas coisas, sabe? Porque não é porque eu subo aqui e falo apenas uma vez, que todo mundo ouviu, entendeu, que eu encerrei. Não, eu quero permanecer nesta coisa. E é por isso que eu estou pegando o culto inteiro e dedicando a isso agora. Porque eu quero que você pegue isso, eu quero que você agarre isso e ponha em seu espírito e entenda isso com a sua mente. Eu vi aqui, alguns anos atrás, o princípio ou a lei do espírito, a qual é semear e colher, causa e efeito, como chamei esta manhã, que existem razões espirituais definidas que produzem resultados espirituais definidos, ou causas espirituais definidas que produzem resultados definidos espirituais. Assim como o nosso reino natural é governado por certas leis. Lembram quarta passada? O Bruce Black esteve aqui e ele trouxe vários itens diferentes e os soltou no púlpito, e cada um caiu de um jeito diferente, substâncias materiais diferentes. Uns pesados, outros leves, mas todos caíram no chão porque a lei da gravidade é uma lei que funciona sempre. Bem, o mesmo é verdade nas coisas do espírito. Há leis espirituais que, quando atuamos nela, elas irão operar da mesma forma cada vez que forem usadas. É isso que Deus quer que entendamos. Até hoje eu me impressiono com a ideia religiosa, com o conceito religioso que diz que Deus está no controle de tudo. E aquilo que Deus quiser que seja, vai ser. E Deus, de uma forma ou de outra, mesmo tendo te dado livre-arbítrio, ainda tem você como uma marionete, amarrada em cordas, que Ele ainda faz certas coisas acontecerem em sua vida para te ensinar algo, que Ele faz certas coisas para que outras aconteçam. E que no final das contas Deus está no controle, sabe? Essa é uma ideia religiosa, ainda está lá fora e ela ainda está prevalecendo. Prevalece ainda no pensamento de várias pessoas, ainda acreditam que de um jeito ou de outro é Deus que, quando as coisas acontecem e não entendemos, é Deus que está por trás disso e fez acontecerem porque, de alguma forma, Ele pode ver além ou nos bastidores e Ele está fazendo estas coisas. Ora, certamente, a Bíblia ensina em certas passagens que, por exemplo, a Bíblia diz que sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com seus propósitos. Mas não podemos tirar isso do contexto e dizer que todas as coisas ruins são de Deus. Não é o que a palavra diz. O que ela diz é que as pessoas que amam a Deus e que andam no seu plano, Deus vai pegar essas coisas ruins e fazer com que elas colaborem para o bem delas. Mas não diz que é Deus que causa essas coisas, que está por trás delas, ou que Deus inicia estas coisas para fazer com que elas colaborem. Não, a maioria das coisas que recebemos nesta vida é o resultado das sementes que plantamos. A maioria das coisas que recebemos na vida é iniciada pela nossa fé, e quando eu uso a palavra fé aqui, estou usando num sentido amplo, porque você pode ter fé no problema, entende? Sua fé pode iniciar problemas em sua vida. Ora, a fé em Deus e na palavra dele vai iniciar bênçãos em sua vida, mas a fé no diabo e fé nas mentiras que ele fala, iniciará a maldição em sua vida, entende? Amém. Então, a maioria das coisas que recebemos na vida, recebemos porque cremos nela e esperamos. E o ponto da questão aqui é, há leis que existem e estão em operação, que se aprendermos a tirar vantagem destas leis, então nós prosperaremos, teremos saúde e desfrutaremos dos benefícios que o céu tem a oferecer. Amém? Glória a Deus. Leis espirituais. Agora, Jesus comparou o reino de Deus, o reino inteiro, a um homem lançando sementes ao solo. E no versículo 31 ele diz que é como um grão de mostarda. Agora, ele começou falando de sementes, de lançar as sementes lá atrás, no capítulo 14, quando ele começou a explicar a parábola do semeador. Lá ele diz, o semeador semeia a palavra, e ele descreve 4 tipos de solo diferentes nos quais a palavra cai. Então, marque aí na sua Bíblia, mas eu quero voltar a falar sobre a passagem que falamos hoje de manhã em Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Voltaremos a Marcos 4, mas vamos ver isso aqui. Então vamos voltar aqui a Gálatas 6 e ler mais uma vez. Agora lembrem-se, isso não se aplica apenas a dinheiro. Não se aplica só às suas finanças e à sua riqueza material, aplica-se a tudo que você faz, a tudo na vida.
Tudo opera da mesma forma, mas hoje especificamente eu estou pregando sobre como receber um retorno do que você deu financeiramente. Agora veja o que ele diz, Gálatas 6, verso 6, que aquele que é instruído na palavra comunique àquele a quem ensina todas as coisas boas. E mais uma vez a palavra comunicar significa dar. Que aquele que é instruído na palavra dê àquele que ensina a palavra. Verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Não é a mesma coisa que ele disse em Marcos 4? Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Verso 8, pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. Ou, se hoje fôssemos ler numa tradução mais moderna, diríamos, aquele que semeia na carne, da carne colherá destruição. Eu já disse, a mesma lei se aplica a ambos. Veem, a mesma lei. Sabe, a lei da gravidade? Falávamos da lei da gravidade, ela é uma bênção. Você poder andar pelo chão sem correr o risco de sair voando para o espaço? Isso é uma bênção. É a lei da gravidade que mantém o seu carro no chão. Você entende mesmo quando você vai bem rápido? Isso é uma bênção. É a lei da gravidade que ancora edifícios no lugar para que não acordemos algum dia na lua porque a nossa casa flutuou até lá. É a lei da gravidade que faz isso, é uma bênção. A lei da gravidade é responsável por muitas bênçãos em sua vida, mas se você sobe até o topo de um daqueles prédios altos e pula de lá, se pula sem paraquedas, então a lei da gravidade, a mesma lei que te abençoa, se torna uma maldição instantânea. Você entende? Certo, então é isso que ele está dizendo bem aqui. Ele está dizendo, aquele que semeia na carne, da carne colherá destruição. Ou seja, se você semeia sementes erradas, lida com as leis sem sabedoria, então a destruição virá. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu quero que você preste atenção nessa expressão vida eterna, ela vem do grego zoe. Quando usamos o termo vida eterna, provavelmente a maioria logo pensa no céu, mas vida eterna é a tradução da palavra grega zoe, Z-O-E. É uma palavra grega, o Novo Testamento foi escrito em grego. Essa palavra grega também é traduzida como vida eterna, e ela significa uma qualidade de vida. Ele não está falando sobre aquele que semeia no Espírito viverá para sempre, porque não importa onde você semeia, você viverá para sempre. Em algum lugar você é um ser espiritual eterno, mas esta vida eterna é uma qualidade de vida. Então, quando você semeia no Espírito, ou seja, quando você semeia pela direção do Espírito de Deus, você vai semear uma qualidade de vida que o resto do mundo não conhece. Você vai colher Zoe, que é a vida de Deus, a vida que Deus desfruta. Amém? Certo, então ele continua dizendo, verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos na fé. Agora eu quero que você volte, veja o verso 9 de novo, e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Bem, vemos aqui que ele está falando sobre semear no Espírito, porque ele disse, não nos cansemos de fazer o bem. Você vai colher de qualquer forma, mas ele especificamente fala aqui de semear no Espírito, ou semear a boa semente, ou usar as leis do Espírito corretamente. E ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Agora, de volta lá a Marcos 4, veja. Jesus falando no versículo 17, ele está falando das sementes que caíram em solo pedregoso. Entenda, no versículo 15, as sementes que caíram à beira do caminho, a Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, no relato paralelo desta explicação, ele diz que as sementes que caem à beira do caminho são as pessoas que ouvem e não entendem nada. Sabe, é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro, não entendem, não compreendem, não diz nada para elas. Satanás imediatamente vem e leva aquela semente, se foi. Não traz nenhum bem. Mas a próxima categoria de pessoas são as sementes que caem em solo pedregoso. Agora eu quero que vocês notem o versículo 16, o que ele diz aqui, elas recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, e perseveraram por algum tempo. Depois, sobrevindo aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se ofenderam. Aqui são pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, vão ficar empolgadas, vão pular na palavra, farão coisas com ela, e então, quando um pouco de perseguição vier, um pouco de teste vier, quando a resistência ao que eles ouviram vier, eles se ofenderão e vão regredir.
Agora entenda, essa é uma tentação que vem para todos. É a coisa mais fácil do mundo eu ficar aqui em pé ensinando algo que vem da unção do Espírito Santo e você se empolga com isso. Ou alguém dá um testemunho, você fica empolgado e diz, eu vou fazer a mesma coisa que ele fez, vou agir na palavra como ele fez. Quando você está aqui dentro, você sente como se pudesse fazer qualquer coisa? Não é assim? Sabe, quando você está aqui, é como se você fosse um gigante e o diabo um gafanhoto. Mas na segunda de manhã, o diabo cresceu e você encolheu. Eu estou falando dos seus sentimentos aqui, certo? Eu estou falando no que diz respeito às imagens mentais. Quando estamos aqui neste casulo de unção, nada é impossível para nós. E às vezes as pessoas não entendem, sabe? Elas pensam que a fé é o sentimento que elas sentem nesse lugar, nos cultos. Então, quando elas vão embora daqui e o sentimento se vai, elas acham que a fé se foi ou que a fé não funciona, porque da forma como todo mundo fala, os testemunhos, os pastores, os ministros que vieram aqui, eles falam daquele jeito, apenas falam, e acontece, e aí eu falei e não aconteceu, então, sabe, ou é muito difícil para eu conseguir, ou a coisa não funciona. Nenhum dos dois é verdade. O que eu ensino funciona assim. Vocês estão ouvindo? O que eu estou ensinando funciona assim. Tem funcionado, já funciona há 15 anos. Vai continuar funcionando por mais 15 anos. E aí funcionará por mais 15 anos. E continuará funcionando até Jesus vir. Uma vez eu vi uma passagem que dizia, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E eu respondi bem rápido e disse sim. Enquanto eu estiver aqui, vai encontrar. Eu viverei pela fé. É a melhor forma de viver, não há nada como isso, louvado seja Deus. E não funciona só para pregadores, funcionou para mim antes de eu ser pregador, e se eu me tornasse outra coisa, continuaria funcionando. E funciona nessa congregação e em todo o mundo com pessoas que vivem pela fé e não são pregadores, não tem nada a ver com ser pregador. Há algumas vantagens em ser pregador, uma delas é, isto me impele, isto me leva, é um incentivo para mim entrar na palavra de Deus em favor de vocês. E poder entrar na palavra em favor de vocês é uma bênção para mim. Essa é uma das vantagens que o pregador tem. E entenda, se você quer ter essa mesma vantagem, é só aceitar a chamada para o ministério. Eu não estou dizendo que você precisa estudar no Rema, apenas aceite a chamada de pregador onde quer que esteja. Se você não está pregando onde quer que esteja, está perdendo o melhor de Deus. Você tem um emprego, certo? O que você faz? Você é um patrulheiro de fronteiras que não vê ninguém, não fala com ninguém por meses? Se não for isso, então você tem uma congregação pronta. E sabe, mesmo que eu fosse um patrulheiro de fronteira andando pelo interior o tempo todo, eu pregaria para as vacas? Eu te digo, eu estaria pregando para o capim se fosse o caso. Você está perdendo o melhor de Deus se não aceita o chamado para pregar, lá onde você está. E veja as pessoas do seu emprego como uma congregação. Você não precisa fazer isso abertamente. Você não precisa chegar e dizer, você é o meu campo missionário, minha congregação, sou seu pastor. Não precisa contar a ninguém. Apenas trate-os do jeito certo. Ame-os quando estiverem para baixo. Ore por eles quando precisarem de ajuda. Compartilhe a palavra quando a oportunidade surgir. Ensine sempre que tiver chance e deixe que sua vida seja um ensino. Amém? Eu não digo isso para me glorificar, mas sabe, se não fosse desta forma, eu teria vergonha de ficar aqui em pé e falar com todos vocês. Eu já ouvi pessoas falando isso e já ouvi mais de uma vez, dizendo, sabe, Scott Webb foi o primeiro pastor que tivemos, em quem realmente confiamos porque ele é um homem que vive aquilo que prega. Não significa que outros não vivem. Eu não quero falar isso para diminuir ninguém, mas é simplesmente para dizer que sim, eu vivo sim o que eu prego. O que eu ensino a vocês não é algo que eu tirei do livro de alguém, eu posso até ter tirado, entenda, mas eu provei. Eu não chegaria aqui para dizer algo a vocês que não tivesse funcionado para mim. Mas funcionou. Aleluia! Então seja um pregador onde quer que esteja. As melhores revelações que eu já tive, eu tive antes de entrar no que chamamos de ministério em tempo integral. Eu tive enquanto era encanador. Eu vi que Smith Wigglesworth era encanador e curava pessoas. Eu disse, se ele pode fazer, eu também posso. Amém? Você pode ser um pregador se quiser, e essa é apenas uma das vantagens de estar no ministério em favor de outros. Ser abençoado por ser uma bênção para outros. Agora, notem o que ele diz aqui. Verso 17, mas não têm raiz em si mesmos, e então perseveraram por algum tempo, e depois, sobrevindo aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se ofenderam. Agora, como eu disse, algumas pessoas têm a ideia errada que a fé é um sentimento,
que você sente quando vem numa congregação como esta? Há uma grande atmosfera de fé, e por causa da unção coletiva e da atmosfera coletiva de fé, isso afeta sim seus sentimentos. Mas esse sentimento não é a fé. Não me importa como você se sente aqui ou como se sente lá fora, a palavra de Deus continua sendo a mesma. Ela continua dizendo a mesma coisa. E lembra que falamos do espírito da fé? Não olha para circunstâncias, não olha para sentimentos, olha para a palavra e o que a palavra de Deus diz. Agora observem essas pessoas que ficaram ofendidas por causa da palavra. Ele diz que receberam a palavra com alegria, ficaram empolgadas com o que ouviram, glória a Deus, ficaram ligadas, sintonizadas, afogueadas, prontas para agir, matadores de gigantes, prontas para ir, tomar as cidades e possuir a terra. Depois, perseguição e aflição chegam. Agora, na primeira parte de Marcos 4, onde Jesus está ensinando a parábola antes de ele entrar na explicação, o que ele chamou de perseguição e aflição, ele comparou ao sol, ao calor do sol, que faz a planta murchar. E ele diz que ela murcha porque não tem profundidade na raiz. Qual a diferença entre as pessoas que perseveram e as que desistem rápido? Aquelas que desistem, a profundidade da raiz, elas não têm raiz em si mesmas. Os outros continuaram a dar frutos, mesmo as que caíram entre espinhos, deram algum fruto. Mas essas não deram nenhum fruto porque não tinham profundidade na raiz. Agora, o que você faz para ter uma raiz profunda espiritualmente? O que faz para produzir raízes espirituais profundas? Certo, vejamos o que a Bíblia diz. Vá comigo para Salmo 1. Salmos, capítulo 1. Agora notem o que ele diz começando do verso 1. Ele diz: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio. Eu vou esperar até todos encontrarem. Eu sei que vocês já leram, já ouviram isso, mas eu quero que vocês vejam na Bíblia. Salmo 1, começando do verso 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei ou na sua lei, ele medita dia e noite. E ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que geram o seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora eu quero que você note versos 2 e 3. Este é o homem que será abençoado. O homem cujo prazer está na lei do Senhor, ou podemos dizer, está na palavra de Deus, e nesta palavra ele medita dia e noite. Então ele é que é como árvore plantada junto a rios de água. Agora, por que ele compara o homem a uma árvore plantada junto ao rio? Porque junto ao rio é o melhor lugar do mundo para plantar uma árvore se você quer supri-la com água, com umidade. Note que ele diz que a sua folha não secará. O que acontece a uma planta quando o sol sai e o calor do dia fica sobre ela e ela não tem água? Ela começa a murchar, a diminuir e a secar. Mas se ela tem um amplo suprimento de água, nem todos os raios de sol podem machucá-la. Na verdade, os raios de sol servem para o crescimento dela. Porque quanto mais calor é posto nela, mais ela puxa daquela água que dá vida. E ela cresce mais rápido. Amém? Entendem? Agora, Jesus disse que a pessoa que ouviu a palavra com alegria, se empolgou com aquilo, mas depois se enrugou e morreu no calor da batalha quando a perseguição e a aflição vieram, era a pessoa que não tinha raízes. Não tinha raiz em si mesma. Como é que você consegue raízes? Como é que você empurra as raízes profundamente no solo? Salmo 1, verso 2. O seu deleite está na lei ou na palavra de Deus, e nesta palavra medita dia e noite. E eu te digo porque alguns conseguem e outros não. É porque algumas pessoas tiraram um tempo
para meditar na palavra de Deus até ter a palavra dentro delas. Eu lembro que numa sala de novatos, nós estávamos numa vez numa sessão de perguntas e respostas, alguém me perguntou algo no sentido, eu não me lembro bem qual era a pergunta, eu lembro da minha resposta, mas a pergunta era algo no sentido, o que você faz se você fala, pede, age por algo e aquilo não vem? Por exemplo, a cura não vem, a resposta não se manifesta. E a minha resposta àquilo foi, isto é impossível. Não é possível fazer o que a Bíblia diz e a manifestação não vir. Eu posso fazer algo errado e impedir o Espírito de Deus de fazer seu trabalho ou a semente de produzir, mas não é possível. Entendam isto. Lembrem que eu disse isso a vocês, não é possível fazer o que a Bíblia diz para fazer e não experimentar resultados disso. Não me importa quem morreu, não me importa o que quebrou, não me importa quem se divorciou, não importa o negócio de quem faliu, não me importa quem fez qualquer coisa. Não faz diferença para mim. O que aconteceu com outra pessoa não é possível ser praticante da palavra de Deus e não ser abençoado no que você faz. Agora eu sei que o que as pessoas dizem que é praticar a palavra de Deus é onde o problema, a confusão acontece. Algumas pessoas acham que estão praticando a palavra, quando de fato nem entendem o que a palavra diz, aquela realidade que acabei de expressar não é parte da vida delas. Você entende isso? Agora eu lembrei do irmão Reagan, todos nós o conhecemos, lemos os seus livros. Sabe, ele ensina sobre Marcos 11, 23. Marcos 11, 23 e 24 foi o que o tirou do leito de morte. Então, você conhece a história, eu espero que você tenha ouvido o testemunho dele. Se não ouviu, pegue uma fita, leia um livro, isso vai alimentar sua fé. Ele fala de Marcos 11, 23, de como ele orou, de como o Senhor começou a falar com ele, como o Senhor disse a ele, como agir nesta fé e como crer que recebeu. E ele saiu daquele leito de morte, e num curto espaço de tempo ele saiu de uma posição totalmente paralisada para um estado no qual saiu caminhando para a mesa do café da manhã onde estava sua família. Amém. Quando eu digo num curto período de tempo, eu quero dizer que foi num curto período de tempo desde que ele saiu daquele leito de morte até ele andar perfeitamente curado. Foi apenas uma questão de 45 minutos, algo assim. Mas logo que ele tentou se levantar, quando teve seu primeiro ato de fé, não foi quando seu testemunho de cura começou. Começou lá atrás, meses antes, na primeira vez que ele leu Marcos 11, 23 e 24. E o que aconteceu foi que nesse período de meses paralisado de cama, deitado ali com vários problemas de coração, com uma doença no sangue, quase totalmente paralisado no corpo, ele chegou a morrer várias vezes, entende? Durante aquele tempo em que estava ali, deitado naquele leito de morte, ele começou a olhar Marcos 11, 23 e 24, começou a pensar sobre Marcos 11, 23 e 24, ele começou a falar com o Senhor sobre Marcos 11, 23 e 24. O que ele fez foi, ele começou a meditar. Marcos 11, 23 e 24. Então, meses depois de ele haver agido em Marcos 11, 23 e 24, ele saiu daquele leito de morte. Você vê? Agora é aí que o processo começa, pessoal. Não logo que você ouve a passagem e logo tenta correr para agir nela, sabe, tenta ser um praticante, às vezes funciona. Mas muitas vezes vai ser necessário você pegar a palavra, edificá-la em seu espírito, pelo processo de meditar na palavra de Deus. Agora eu presumo que você sabe meditar na palavra de Deus. Se não sabe, deixa eu te dar isso. Vá para Josué capítulo 1 e veja o versículo 8. Foi isso que Deus falou a Josué. É assim que você medita na palavra de Deus. Vimos o que acontece ao homem que medita, agora vamos ver como se medita. Josué capítulo 1, verso 8. Foi isso que o Senhor falou com ele. Ele disse, este livro da lei não se apartará da tua o quê? Da tua o quê? Boca. Mas nele meditarás dia e noite. É isso que ele diz? É isso que ele diz? Certo, agora lembre do que lemos em Salmo 1. Ele se deleita na lei do Senhor e nessa lei ele medita dia e noite. Ora, Josué capítulo 1, verso 8 diz que nesta lei ele medita dia e noite. Nele meditarás dia e noite. Agora eu quero que você note que ele liga a boca com a meditação. Este livro da lei não se apartará da tua boca,
mas nele meditarás dia e noite. Qual a próxima coisa que a palavra diz? A fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho, e então tu terás bom sucesso. Não é isso que ele diz? Então ele começa com a meditação, nos diz para meditar na palavra, e ele diz que a meditação está ligada à boca. O que você diz é a sua meditação. E alguém pode dizer, eu achei que o que eu dizia era a minha confissão, mas só que também é a sua meditação. Se pararmos para pensar, veremos que as coisas que estamos pensando são as que estão saindo pela nossa boca. As coisas que saem pela sua boca são aquelas nas quais você está pensando. Você fica perto de um cara que gosta muito de corrida de Stock Car. Ele vai para todas as corridas. Ele sonha com corridas de Stock Car, ele vai para as corridas, ele mal pode esperar para o Talladega 500. Do que ele fala quando você está por perto? De corrida de Stock Car. Por exemplo, outra pessoa que gosta de política. Ano eleitoral ele adora, e mesmo quando não é ano eleitoral, ele está sempre procurando algo, procurando algum fato novo. Amém? Ele pensa sobre política, ele analisa todos os candidatos, fala de todas as questões. Do que ele vai falar quando você estiver por perto? De política. Não é assim? O mesmo vale para qualquer assunto, incluindo a Bíblia. Aquilo sobre o que você fala é naquilo que você está meditando. O que você vem meditando sobre o que vem pensando é do que você vai falar. Entende? Amém? Você não pode falar sobre algo sem estar meditando sobre aquilo. E não faz diferença o que seja, comece a andar com fãs de ficção científica. Estão pensando em ficção científica, falando de ficção científica. Tudo no que uma pessoa está interessada, é nisso que ela vai estar pensando e é disso que vai estar falando. Deus disse que a pessoa que ele fará, a pessoa que vai entender do que se tratam as bênçãos, é a pessoa cujo interesse número 1 é a palavra de Deus. O deleite dela é na lei do Senhor e nesta lei ela medita dia e noite. É ela que é como árvore plantada junto a rios, está sempre aprofundando cada vez mais suas raízes. Bem, outra coisa que as raízes fazem a uma árvore é segurá-la no chão. Quando os ventos sopram, uma árvore com raízes profundas não cai. Uma árvore pesada, uma árvore que tem mais dela acima do solo do que abaixo, está em perigo no vento. Mas uma árvore que tem mais embaixo do que tem em cima, não há perigo para aquela árvore quando o vento vem. Nossos convidados, Bruce e Cindy Black, estiveram em Oklahoma antes de virem para cá, e se vocês lembram, semana passada houve tempestades terríveis, tornados, vendaval, ventos muito fortes em Oklahoma e eles foram pegos por um. Eles viram uma nuvem em forma de funil bem em cima de suas cabeças, enquanto voltavam do lugar onde tinham ido, e o vento estava soprando o céu negro, e a Cindy disse, ela disse, sabe, eu nunca tinha visto as árvores se comportarem daquele jeito, o topo das árvores tocando no chão, as copas tocando no chão. Ela disse, eu nunca pensei que as árvores pudessem se dobrar tanto sem serem arrancadas, sem saírem do solo. Bem, elas sairiam se não tivessem raízes muito fortes. Você entende? Aquela árvore gastou tempo para afundar suas raízes bem fundo. Ao mesmo tempo que estão crescendo acima do chão, também estão crescendo debaixo da terra. Você entende? Agora você pega outras plantas, ervas daninhas, flores, algo assim, e você planta aquela semente e elas brotam bem rápido. Mas quando o sol sai, elas já se foram. Um vento forte aparece, e mesmo uma florzinha velha, por mais insignificante que seja, acabará no chão. Entende? Não dá para fazer isso com a árvore, ela tem raízes profundas, que a seguram no lugar e se estendem por aquela fonte de vida, suprimento de água, lençol freático, e dali retiram vida para aquela árvore. É por isso que você pode deixar uma árvore o quanto quiser no sol e ela não vai secar ou esturricar. Ela não vai morrer. Talvez você deva regar a grama, talvez precise regar suas flores, seus arbustos, mas você já percebeu que não precisa regar uma árvore? Já notaram isso? Eu nunca precisei regar uma árvore no meu quintal, eu nunca vivi num lugar que eu precisasse regar uma árvore. Deve haver algum lugar com árvore, sabe, que não tem água nenhuma, e talvez você precise regar, mas eu nunca precisei regar uma árvore. Já passamos períodos de seca, passamos por períodos quentes aqui no sul, mas eu nunca tive que regar uma árvore. Nenhuma árvore que estivesse segura com as suas raízes profundas. Glória a Deus. Então você vê, é assim que a Bíblia compara você. Quando você medita na palavra de Deus, você é como a árvore.
Você tem uma escolha, sabe? A Bíblia diz que você é o jardim de Deus, que você é a lavoura de Deus, 2 Coríntios capítulo 3. Vós sois casa de Deus, lavoura de Deus. Uma versão diz jardim de Deus. Certo, Deus disse que você é um jardim, mas você tem que determinar que tipo de planta você é. Você é um capim mombaça que é ruim? Ou um capim braquiária? Você é uma margarida ou uma tulipa? Depende de você. É você que faz a escolha. Entende? O que você escolhe? Este é o homem que é como a árvore, aquele que medita na palavra dia e noite. Agora, não há questionamento sobre a palavra de Deus em minha vida. Nenhum questionamento. Isso não significa que não tenho que lidar com a dúvida, não significa que eu não precise encarar o medo, não significa que às vezes parece que não vai funcionar. Também não significa que eu me perdi de Deus, que eu fiz coisas erradas, eu não quero dizer isso. Mas o que eu estou dizendo é que eu estabeleci há muito tempo que a palavra de Deus é a verdade. É a verdade. Não importa o que aconteça com ninguém, se eu acordar um dia e for o único a crer, ainda assim é verdade. Amém. Ou se eu acordar morto, continua sendo verdade? Não deixe o que eu faço determinar o que é verdade para você. Sabe, não é o que acontece comigo. Sabe, isso não vai acontecer, mas se eu caísse aqui tendo um ataque cardíaco no púlpito, não deixe que isso balance sua fé. Não deixe isso te atrapalhar. Vocês estão me ouvindo? Eu não vou ter um ataque. Não se incomodem com isso. Não planejem meu funeral, porque eu estarei aqui até estar pronto para ir. Mas não importa o que aconteça comigo ou com qualquer pessoa, você sabe o que a palavra diz para você? Eu passei por um período na minha vida, quando eu meditei na palavra de Deus, até eu conseguir entrar no meu espírito, e as raízes foram tão fundo, que nenhuma prova, nenhuma aflição, nenhum problema que eu já tenha tido, conseguiu sequer arranhar aquilo. Mas muitas pessoas, a não ser que façam isso, perceberão que as tempestades da vida vão tirar suas raízes. Vão perceber que os problemas que virão serão demais para elas, porque elas não tiraram tempo para aprofundar as raízes. E alguém diz, como você fez? Eu te digo o que eu fiz. Eu parei de assistir TV, eu parei de ouvir rádio, até a rádio cristã, a não ser pelos mestres da palavra da fé. Eu ouvia o irmão Reagan e o irmão Copeland naquela época, e o Charles Capps também tinha um programa, eu ouvia só alguns. Eu não ouvia nada mais, eu não lia jornais, eu não lia revistas, eu lia minha Bíblia, eu lia os livros que edificavam minha fé, lia livros sobre cura, livros sobre fé, livros sobre prosperidade, eu lia livros sobre os assuntos para os quais eu precisava de ajuda até que eu coloquei aquilo no meu espírito. Aquilo provavelmente continuou até eu não fazer nada mais, até eu não ler mais nada, eu não ouvir mais nada. Eu não queria ser legalista sobre aquilo, eu apenas me afastei daquilo e pus minha atenção na palavra. Não foi difícil para mim, pode ser para algumas pessoas, mas você tem que se decidir por fazer. Eu queria fazer. Meu deleite era na palavra do Senhor, eu me deleitava. Era um deleite para mim ler aquilo, era luz, aquilo alimentava o meu espírito. E por cerca de 6 meses eu fiz aquilo. Desde aquela época eu não faço mais isso, eu assisto televisão, eu leio outras publicações, eu leio jornal, eu ouço rádio, tento não ouvir muita rádio evangélica, porque isso rouba sua fé, a não ser que seja um bom programa de ensino como o meu, ou o irmão Reagan, ou Charles Capps, ou outros assim, esses são bons, e eu não escuto o meu de jeito nenhum, eu sou bem crítico para isso, sabe? Quando você escuta sua própria voz gravada, normalmente diz, ei, esse não sou eu falando, né? Eu tento não me ouvir muito, sabe? Só de vez em quando eu sintonizo para ver a qualidade da transmissão, especialmente se outra pessoa está comigo. Sabe, é difícil ouvir a si mesmo com outra pessoa sentada do seu lado. Alguém entende o que eu estou falando? Amém. Mas eu não faço mais isso, eu escuto outras coisas, mas houve um tempo da minha vida em que eu aprofundei minhas raízes. Eu fui bem fundo na palavra de Deus. E eu me estabeleci ali. E você ainda tem que manter isto. O que eu estou dizendo é que de vez em quando, sabe, eu não preciso gastar tanto tempo como eu fiz na primeira vez, mas é que naquele momento eu não tinha uma fundação, agora eu tenho uma fundação e construo sobre ela. E eu não estou dizendo para você ser legalista, não estou dizendo que, sabe, é pecado assistir TV, ou que é pecado ler um romance, ou que é pecado ler uma revista, algo assim. Mas agora, se você está com um problema, e aí você vai procurar por isso, procurar ler isso, é uma vergonha, mas não é um pecado. É uma vergonha porque isso não vai te ajudar a ser bem-sucedido. O que você precisa para ser bem-sucedido é da palavra. Eu acho que depende muito de onde você está, sabe quais são as necessidades da sua vida.
Mas meditar na palavra é o que vai te fazer empurrar as raízes para baixo, bem fundo, 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 fundo. E quanto mais tempo você passa meditando na palavra de Deus, mais você percebe que a sua forte está ficando também. Glória a Deus, você pode dizer amém? Vamos ver algumas passagens. Estamos no livro de Salmos, abra no Salmo 63. Tudo bem até aqui? Salmo 63. E notem o que ele diz aqui no versículo 6. Eu vou voltar um pouco para o versículo 5 e vamos ler o versículo 6 em contexto. Ele diz: minha alma se satisfará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com lábios alegres. Tudo bem ter uma alma gorda, então? Brincadeira, minha alma se satisfará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com lábios alegres. Quando eu me lembrar de ti sobre a minha cama e meditar sobre ti nas vigílias da noite. Aqui isso nos diz que o salmista meditava na palavra de Deus na cama dele. É uma hora boa para meditar. Eu já falei muito isso, mas faz tempo que eu não falo e há pessoas novas aqui, eu vou falar de novo para não se perder. Mas aqui vai uma boa regra, se você quer se disciplinar a tornar a palavra de Deus mais presente em sua vida, para que ela tenha um grande impacto na sua mente e renove a sua mente, comece o seu dia lendo a palavra. Termine seu dia lendo a palavra. O que quer que você passe o resto do dia fazendo, vá dormir pensando numa passagem. E tudo que você precisa fazer é abrir a sua Bíblia e ler uma. Ler em voz alta é a melhor coisa. Não vá para a cama pensando no problema. Não vá para a cama pensando em tudo que você tem que fazer amanhã. Não vá para a cama pensando na forma como fulano te tratou. Não se deite ali pensando como você gostaria de acertar as contas com quem quer que seja. Ah, muito engraçado, como se você não fizesse isso, não é? Tá bom, me dá um tempo. Sabe quando você fecha os olhos e medita como se estivesse esganando alguém? Bem, põe a palavra de Deus no lugar disso. Feche os olhos pensando na palavra de Deus. Vai te ajudar a dormir melhor. Na manhã seguinte você vai acordar refrescado. Você terá sabedoria e paz para planejar seu dia. Comece o seu dia com a palavra de Deus e termine o dia com a palavra de Deus, independentemente do que acontece no dia. Faça isso e a palavra de Deus se tornará mais real para você e ela terá grande efeito na sua vida. Vá comigo para o Salmo 119. Note o que ele diz aqui no versículo 15. Salmo 119, verso 15. Ele diz: meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Certo? Então ele diz, eu meditarei. Essa é uma escolha da sua vontade, você faz a escolha, meditarei, na palavra de Deus. Veja o verso 23. Ele diz, príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Então você vê, é aí onde as pessoas cometem erros. Quando as pessoas falam contra você, o que o salmista fez, o que Davi fez, o que fez dele rei. Quando pessoas falaram contra ele, ele não se deitou à noite, pensando em como retribuir. Ao invés disso, ele pensou na palavra. Pensou no que a palavra dizia. Note o que ele diz no verso 78, Salmo 119. Que os orgulhosos sejam envergonhados, pois lidam perversamente comigo sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Note como Davi continua voltando para a palavra. Quando o problema se levanta, alguém trata ele mal, ele diz, eu vou deixar Deus tratar com isso, quanto a mim meditarei na palavra de Deus. Isso te mantém andando em amor. Isso impede que você se torne amargo, impede a falta de perdão de entrar. Lembre-se, a fé opera pelo amor. Veja o verso 97 do mesmo Salmo. Ele diz, como amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Verso 99. Eu tenho mais entendimento que todos os meus professores, pois os teus testemunhos são a minha meditação. É isso que acontece comigo e eu não estou dizendo isso para me gabar de forma nenhuma, mas eu te digo, há pessoas às quais eu me submeti e eu gastava mais tempo na palavra do que elas, e Deus me deu mais revelação do que elas tinham, e chegou a um ponto em que eu conhecia mais a Bíblia do que elas e eu não consegui mais ficar ali. E não era o orgulho falando, porque eu estava orando, o Senhor me levou e disse, eu quero que você fique aqui, eu quero que você faça isso, eu quero que você se posicione, e eu fiz, glória a Deus. E Deus sempre me manteve em um lugar sendo alimentado. Mas eu me lembro de ir a uma igreja onde eu não estava sendo ministrado. Eu tinha que me levantar pela manhã, eu assistia Kenneth Copeland na televisão para ser alimentado. Então eu ia para a igreja e tinha tudo aquilo tirado de mim, e eu ia para a casa da minha avó depois do culto para assistir na TV a cabo. E aquela era a minha alimentação.
Ir à igreja tirava aquilo de mim? É uma vergonha. Mas era a minha situação. Eu tinha mais entendimento que os meus professores naquela época, sabe? Meus professores na igreja, porque eu meditava na palavra de Deus. Glória a Deus, você pode dizer amém? Veja o versículo 148 do mesmo Salmo. Ele diz, os meus olhos antecipam as vigílias da noite para que eu possa meditar na tua palavra. Agora outra tradução diz o seguinte, a mesma referência diz, eu esperarei a noite inteira para meditar nos teus preceitos. Eu ficarei acordado à noite, por toda a noite para meditar nos teus preceitos. Sabe, indo para outro testemunho, um outro do irmão Reagan, se você me permitir, eu lembro de uma vez que ele contou que a filha dele tinha um tipo de cisto ou caroço que nasceu em seu pescoço e a enfermeira da escola notou. E ele estava viajando e a esposa dele ligou e falou sobre o assunto e disse que a filha queria saber, sabe, se o papai diz que eu estou curada, mas a filha queria saber o que eu digo à enfermeira da escola. O irmão Reagan conhecia todas as passagens de cura, ele tinha sido curado, tinha saído do seu leito de morte, e ele estava ensinando, por isso estava viajando, estava itinerante e ensinando. Mas ele disse, eu vou fazer o seguinte, depois eu ligo para vocês. Então naquela noite ele foi dormir, deitou-se na cama, e ele disse, Senhor, eis o que eu vou fazer, eu vou meditar na palavra de Deus por 1 hora, e então eu vou dormir 1 hora. E daí eu vou acordar, e vou meditar mais 1 hora na palavra de Deus. As passagens que ele já conhecia, mas ele voltou para a Bíblia, leu e meditou nelas todas as passagens de cura que ele conhecia, de Gênesis até Apocalipse, e ele fez isso a noite inteira. Ele meditou na palavra de Deus. Ele meditava 1 hora e dormia 1 hora, meditava 1 hora e dormia 1 hora, meditava 1 hora. E quando falou de novo com sua família, queriam saber o que fazer, o irmão Reagan disse, vai e diga a ela, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Bem como ele sabia daquilo, ele meditou na palavra de Deus até receber uma revelação, até aquilo ser estabelecido em seu coração. Foi quando ele falou, tudo vai ficar bem. E então, a filha dele ficou ali e ouviu o que a mãe tinha dito a respeito de falar com a enfermeira, e ela disse, se papai disse que vai ficar bem, vai ficar bem. Ela se virou e foi brincar. E quando a enfermeira da escola examinou de novo, havia desaparecido totalmente. Glória a Deus. Amém. Agora veja, ele já conhecia aquelas passagens. Já sabia o que diziam, mas ele tirou um tempo para meditar naquelas passagens. 1 hora e dormia 1 hora. Meditava 1 hora e dormia 1 hora. É disso que essa passagem está falando. Eu fico acordado à noite para que eu possa meditar em tuas promessas. Você já ficou acordado à noite preocupado? Você já foi tentado a ficar acordado preocupado? Então você sabe o que essa passagem significa? Se você vai ficar acordado à noite, não se preocupe. Se for pensar em algo, pense na palavra. Pense na palavra de Deus, simples meditação. Glória a Deus, você pode dizer amém? Ei, você pode dizer amém? Então você vê, volte comigo para Marcos 4, a meditação na palavra de Deus é necessária e vital para afundar as raízes, para mantê-las no fundo. E só porque você fez isso uma vez 10 anos atrás, não diga isso é tudo o que eu devo fazer. Tire um tempo para meditar na palavra de Deus, regularmente, e pense sobre o que você acha que sabe, porque muitas vezes coisas passam despercebidas. Amém? Você começa a lembrar da palavra, a operar na memória, e aí você começa a aplicá-la de forma errada, a citá-la de forma errada e até lembrar do que a palavra diz de forma errada. Agora, outra coisa nessa passagem que eu quero que você entenda, que é o seguinte, note que ele diz no verso 26 de novo, assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra, e vai dormir e se levanta noite e dia, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como. Porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, logo lhe mete a foice, porque é chegada a colheita. Agora note que ele diz que o reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra, ou no solo. Vamos pensar num fazendeiro por um minuto. Enquanto olhamos para este ponto que eu quero que vocês vejam, qual a diferença entre a forma que um jovem inexperiente fazendeiro cultiva e um fazendeiro velho e experiente cultiva? Qual a diferença? A resposta a essa pergunta é nenhuma. Ambos cultivam exatamente da mesma forma, porque a única forma de colher é plantando a semente. Não é assim?
Só porque alguém cultiva há 50 anos e pode conhecer o cultivo como a palma da sua mão, ainda assim ele não pode ficar sentado ao lado da sua fazenda uma estação inteira e simplesmente dizer: ei, eu já dei o meu tempo, já trabalhei por 50 anos, já fiz tudo o que eu precisava fazer, agora eu vou só esperar esses campos se cultivarem sozinhos, agindo de uma forma diferente da que agi nesses últimos 50 anos? Não vai funcionar assim, vai? Porque não importa o quão velho, sábio, maduro e experiente o homem seja, ele ainda tem que plantar a semente para ter colheita? Não é assim? Certamente que é. Certamente que é. Sabe, o mesmo é verdade espiritualmente. Eu sei que quando eu comecei, eu era uma motoneta semeadora. Eu semeava a palavra. Rapaz, eu falava a palavra, eu meditava na palavra, eu operava na palavra de Deus, eu fazia tudo o que eu pudesse para semear a palavra. Agora, claro, certamente, depois de um tempo, minhas necessidades mudaram, mas sabe, para obter os mesmos resultados que eu costumava ter, eu tenho que fazer as mesmas coisas. Eu ainda tenho que meditar na palavra, eu ainda tenho que crer na palavra, eu ainda tenho que falar a palavra, eu ainda tenho que plantar, eu ainda tenho que ter ação correspondente à palavra de Deus. Se eu quero ter o mesmo resultado, isso faz sentido, não é? Glória a Deus. Agora tem uma coisa que um fazendeiro experiente fará. Ele aprenderá com o tempo como determinar a melhor semente e o melhor solo. Você desenvolve um olho para essas coisas. Sabe, um homem que gasta sua vida no campo, ele vai ter uma intuição sobre aquilo. Vai saber quando o solo está bom, sabe? Ele vai conseguir dizer só pelo cheiro. Ele enfia o dedo e só pela temperatura consegue dizer. Ele sabe quando é o melhor tempo para plantar. Ele consegue só de olhar muitas vezes saber se é uma semente muito boa ou não. Não é sempre, mas você desenvolve uma manha para isso. Vocês lembram que lemos Gálatas capítulo 6, que lá nos dá instruções sobre como semear em boa terra, e ele diz que a boa terra são os domésticos da fé. Lembram disso? Glória a Deus, ponha o seu dinheiro em ministérios da fé. Agora, outros tipos de dar, entenda isso. Temos o dar aos pobres, obviamente você dá aos pobres, isso não é o ministério da fé, mas Deus te abençoa por isso. Há outros tipos de dar, damos em ofertas especiais, que você pode ou não dar. Sabe, Deus pode te guiar a fazer algo, sempre siga o Espírito de Deus, porque quando você julga pelo lado natural, muitas vezes pode estar errado. Aprenda a ouvir o Espírito, mas de forma geral, plante seu dinheiro, invista esta semente em obras de fé. Obras que estão fazendo algo, obras que estão ajudando pessoas, obras que estão produzindo novos convertidos e salvação, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, pessoas sendo curadas e mudando vida de pessoas, ensinando pessoas. Invista nesse tipo de ministérios. E eu não falo apenas do ministério de ensinos, há missões, há todo tipo de boas obras por aí, sabe? Obras da fé. Não ponha seu dinheiro num campo morto, em algo que não está produzindo. Essa é uma área da sabedoria. Traga uma salva para mim, eu preciso de uma salva aqui. Aqui perto, um dos diáconos. Eu quero que você olhe para isso, eu quero que você comece a visualizar algo comigo. Eu quero que você reconheça algo que lemos há pouco. Ele disse, um homem lança semente à terra e a terra por si mesma produz fruto. Não é assim? A terra produz. O homem não tem que produzir o que ele faz. Ele vai, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda e o tempo todo aquela semente e a terra estão trabalhando juntas para produzir fruto, não é assim? E sabe, eu estava pensando sobre isso, eu vi isso na plataforma hoje de manhã, eu estava lá em cima, estávamos adorando a Deus. Sabe, eu tive uma pequena visão por dentro. E eu vi algo, eu vi esta salva aqui, mas eu vi como um vaso de flores. Um vaso de flores cheio de adubo. E eu vi alguém lançando uma semente dentro deste adubo, cobrindo de volta e então regando regularmente. Alguém já fez isso quando era criança? Talvez alguns nunca fizeram, outros tiveram jardins, mas você já fez isso, já pegou uma semente e colocou num vaso ou num copinho com adubo e você só precisava regar, colocar água ali, manter no lugar correto, não encharcar, não ficar mexendo, só colocar água de vez em quando. E depois de um tempo, uma folhinha começa a levantar, uma pontinha começa a sair daquele adubo, e aí começa a aparecer uma folhinha e por aí vai, começa todo enroladinho, depois se endireita e começa a crescer em direção ao sol. E antes que você note, já está grande o suficiente, e se você tiver um vaso maior, vai começar a dar frutos, você tem que transplantar para aquele vaso.
Eu sei que todo mundo aqui provavelmente já fez algo assim. Sabia que foi isso que o Senhor me mostrou que essa salva aqui é? Foi isso que o Senhor me mostrou que essa salva é? Esta salva de ofertas aqui, representando todos os recipientes de ofertas. Talvez nem sempre se use um balde assim, mas é aí onde você põe o seu dízimo e suas ofertas. Agora, quando você faz isso, é tolice você simplesmente pôr a mão no bolso ou na carteira e apenas jogar algo ali, sem pensar mais sobre aquilo, sem mais nenhum interesse sobre aquilo, sem mais nenhuma diligência sobre aquilo. Você deve, pelo menos, pôr tanto esforço e diligência no que você está fazendo ali, quanto você fez quando plantou uma semente num copinho no jardim de infância. Aquilo era grande para você, não era? Por que era tão importante? Porque você sabia que algo iria acontecer. Você esperou ver algo como resultado daquela semente que você plantou. Ora, você deveria ficar da mesma forma com tudo o que você põe nesta salva. Sabe, esta salva está cheia de adubo espiritual, adubo bom, porque este é o ministério da fé. Eu não posso falar por todos, mas falando desse aqui é o ministério da fé. Nós salvamos pessoas, curamos pessoas, e você sabe disso, senão não estaria aqui. Você acredita no que estamos fazendo? Você obviamente acredita que isso é um bom solo? Eu ouso dizer que ninguém é membro dessa igreja só porque ela é a igreja mais próxima de onde você mora. Não pode ser. Só se você morar no meio da estrada. Porque inevitavelmente no caminho para cá há outras igrejas. Não é assim? É claro que é. Então você acredita nessa palavra? Você sabe que aqui é um bom solo? Então quando você planta a semente que você planta, eis o que você deve fazer. Deve ser algo grande para você. Você deve ficar tão empolgado quanto ficou quando era criança plantando aquela semente naquele copo descartável. Você deve ver a si mesmo. Sabe, eu não estou só jogando um pedaço de papel num balde de plástico. Eu estou plantando uma semente em um bom solo espiritual. Isso tem que te empolgar, porque quando você planta uma semente boa num solo bom, você vai ver algo acontecer, algo que deve te empolgar. Expectativa deve se levantar. Falamos de expectativa há algumas semanas. Este é outro lugar onde você deve ter expectativa, grande expectativa, plantando esta semente num bom solo. Sua semente é uma boa semente? Quantos acreditam que quando você dá é uma boa semente que está dando? Quantos creem que você está plantando em bom solo quando dá aqui? E até se você não dá aqui, certamente você está dando num bom solo, certo? Eu sei que todo mundo dá aqui, mas também pode dar em outros lugares. Bons solos, certo? Bem, espere que aquela semente faça algo. Tenha expectativa. Bem, o que você faz a partir de então? Lembre que aquela semente precisa de água. Como você rega? Como você rega a semente? A Bíblia compara tanto o Espírito Santo quanto a palavra à água. Então você rega a semente, você não precisa voltar e ver aquela semente na salva, lembre, é só uma representação, mas você rega aquela semente que você plantou com suas palavras. Na verdade, você tem que plantar com suas palavras também. Você entende? Você não precisa dizer quando a salva passa, mas você deve falar em algum momento dessa transação. Eu falo em casa. Quando eu preencho o cheque, meu cheque de ofertas ou do dízimo, sabe o que é que eu digo? Eu digo, Senhor, eu te louvo pelo privilégio de dar essa semente. Isto é uma semente, eu te louvo porque você me aumentou, me prosperou, e eu te agradeço por me dar a oportunidade de dar. E, Senhor, eu semeio essa boa semente no bom solo, e eu estou esperando um retorno. Glória a Deus, isso vai ajudar a outros e também vai me beneficiar. Eu vou receber de volta mais do que eu dei porque você disse que multiplicaria a semente que eu semeio. Você entende? Eu digo isso em algum momento, quando eu preencho aquele cheque. Então, quando eu planto ali, eu começo a ver a mim mesmo e eu estou te encorajando que faça a mesma coisa. Vou começar a ver a mim mesmo, plantando boa semente num bom solo. E eu gero expectativa para cada oferta que eu dou. Cada dízimo que eu dou, eu tenho expectativa que ele reproduza e dê frutos. Não apenas no geral, não é, eu dei tanto ano passado, então eu espero que volte tanto. Não, eu estou falando de cada semente individual, cada ação separada, cada transação com Deus, e você deve liberar fé por cada uma.
E então você rega aquela semente. Obrigado, Pai, eu tenho uma boa semente plantada em boa terra e está crescendo e dando frutos. Agora lembra do que Jesus disse em Marcos 4 de novo? Ele disse, quando o fruto está maduro, o que você faz? Logo lhe mete a foice, verso 29. Mas quando o fruto está maduro, logo lhe mete a foice, porque é chegada a colheita. Sabe, se você fizer isso regularmente, logo estará regularmente colhendo. Sabe, você terá algumas sementes sendo plantadas, algumas sementes crescendo, algumas sementes quase prontas e outras prontas para a colheita. E aí, como você colhe? Como é que você mete a foice? Ora, mais uma vez, a mesma língua a qual a Bíblia se refere quando está cheia da palavra de Deus, quando está falando a palavra de Deus, Efésios capítulo 6 diz que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é a foice? A foice nada mais é que uma espada, projetada e forjada para a colheita. E veja, a mesma língua que vai para a batalha contra o inimigo será para a colheita e trará o fruto. Então, mais uma vez, vemos a importância de uma confissão contínua da palavra de Deus no que diz respeito às suas finanças. E o que você está fazendo? Você não está só confessando, chamando essas coisas que não são como se já fossem, mas também está meditando, porque você está falando, logo está pensando, e se está pensando, está meditando, e assim você está regando a semente que já está lá. E à medida que você mantém uma confissão forte do que a palavra de Deus diz, meu Deus supre cada uma das minhas necessidades em riqueza e glória em Cristo, muito bem. Confesse o que a palavra diz, mas passe a agir sobre algumas coisas que você ouviu também. Diga, dinheiro, venha para mim. Dinheiro, vem aqui para minha mão. Eu chamo da riqueza do mundo. A Bíblia diz que a riqueza do mundo é entregue aos justos. Eu chamo isso em nome de Jesus. Eu falo com o dinheiro dessa forma. Eu digo às pessoas, eu sou um imã de dinheiro. Eu atraio dinheiro como um imã atrai o metal. Ele flui para as minhas mãos, glória a Deus. Eu sempre tenho um bolso cheio. Glória a Deus! Isso soa bem, não? Amém! Sabe, muita gente aqui o que precisa é mergulhar na confissão. Você plantou uma boa semente, você plantou para uma boa colheita, agora o fruto está lá, meta a foice. Passe a foice. Passe a foice. Passe a foice. Passe a foice. A gente está bem aqui, não? Vou começar a andar pela igreja? Vou andar devagar? Eu vou passar a foice, glória a Deus. O que eu disse, o dinheiro vem para mim como se eu fosse um imã, atraindo metal. Glória a Deus. Por quê? Porque eu sou um imã de dinheiro. Ele flui para as minhas mãos. Glória a Deus. Enfim, você entende o que eu digo? Reforce a confissão. É a sua confissão que é a foice, a sua confissão é que rega, é a sua confissão que planta. Reforce sua confissão. Comece a dar um passo e falar coisas fortes como você não diz já faz um tempo. Talvez alguns de vocês deixaram coisas escaparem. Você tem uma Bíblia em sua mão. Deixa eu te dizer o que ela diz. Lembre do que lemos lá em Marcos capítulo 4. Note o que ela diz. Verso 17, mas não tem raiz em si mesmos e então duraram por algum tempo. Depois, sobrevindo aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se ofenderam. Ao que parece, fizeram a coisa certa por um tempo e então desistiram. Volte lá para Gálatas capítulo 6. Vamos o mais rápido que pudermos. Volte até lá. Vamos ler Gálatas 6 outra vez. Gálatas 6. Veja aqui. Verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Se não desistirmos, outra versão diz se não desfalecermos. Se não desistirmos, eu nunca desisto. Se você nunca desistir, vai colher. Se desistir pode não colher, mas se recusar a desistir, vai colher. Foi isso que fizeram os que plantaram em solo pedregoso, eles desistiram. Simplesmente desistiram. Se ofenderam, se preocuparam. Vamos a mais uma passagem, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Notem o que ele diz aqui. Verso 35. Não lanceis fora a vossa confiança, porquanto tem por ela grande recompensa, porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ele diz então, não lance fora a confiança, não desista. E o que você faz? Se não vai desistir, vai fazer o quê? Volte ao versículo 23.
Fiquemos, pois, firmes à profissão. Essa é a versão King James, o original é confissão. Fiquemos, pois, firmes em nossa confissão de fé sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. E o versículo seguinte diz: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vê, eu estou te estimulando agora para as boas obras. Amém, glória a Deus. Volte forte com a sua confissão. Diga aquelas coisas que costumava dizer, sabe, você tem que cultivar da mesma maneira que sempre fez. Semeando e colhendo, da mesma forma que você agia nos velhos tempos. Se você já andou nisso, você teve resultado. Não só meditando na palavra de Deus, pensando no que Ele disse, mas sendo ousado no que você dizia. Eu ouso dizer que alguns aqui se levantavam e diziam coisas que, sabe, deixavam os seus familiares de cabelo em pé. Quando você se levantava e declarava ousadamente coisas, não era? Você se levantava e dizia, glória a Deus, eu vou ser um Abraão dos tempos modernos. A riqueza desse mundo é entregue a mim. Eu vou ser milionário. Eu vou ser um trilionário. O que quer que você dizia? E as pessoas te olhavam meio engraçado. E com o passar do tempo, o que aconteceu? Com o tempo, algumas pessoas, elas tiveram supridas suas necessidades, ficaram um pouco mais confortáveis. E aí se acomodaram, a pressão já não era tão grande, não tinham mais que pegar tão forte, e aí aliviaram na confissão. Mas Deus ainda quer que você seja um milionário. Glória a Deus! Ele ainda quer que você seja, não desista. E não se preocupe com o que outras pessoas pensam. Você vai poder ajudá-las quando estiverem em problemas financeiros. Eu lembro de tempos em que eu é que precisava dessa ajuda. Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje eu estou em posição de ajudar. Eu posso ajudar. Glória a Deus. Tudo que eu recebi de Deus, eu recebi porque eu plantei sementes e eu confessei até que aconteceu. Eu confessei até que eu vi. Ainda há coisas pelas quais estou crendo, ainda há coisas que estou confessando. Tudo que eu recebi de Deus, eu disse que eu teria. Eu disse que era meu, eu chamei enquanto não era, até que foi. É assim que Deus diz que o justo deve viver. O que é que você quer de Deus? O que é que você precisa de Deus? Ora, se você já plantou, e eu creio que a maioria aqui já plantou, se não plantou, plante a semente. Agora regue essa semente. E então, você prevalece confessando o que você quer. Se é um carro novo, confesse até que ele esteja aqui. Não desista só porque você confessou 6 meses e não viu nada. E você ouviu alguém dizendo, você não deveria ficar cobiçando isso, são coisas materiais. Isso é uma bobagem. Bobagem, bobagem, bobagem. Todo mundo quer coisas materiais, não há nada de errado com isso. Deus nunca disse que deveríamos ser eremitas. Sabe o que é eremita? Eu nem vou perder meu tempo explicando. Não nascemos para viver numa caverna ou num canto, nascemos para viver nesta terra como reis e rainhas, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O que quer que você queira, declare que é seu até que você e todos possam ver. Você conseguirá ver por dentro antes de todo mundo, mas continue declarando que é seu até que todo mundo veja com seus próprios olhos. Glória a Deus. Tudo aquilo no que você crê e chama, como se já existisse, você terá. Você terá. É simples assim. Esta é a foice. Esta é a foice. O que é que você quer de Deus? Plante uma semente para isso, regue essa semente, pense nisso, veja-se com isso, veja-se dirigindo, veja-se morando, veja-se usando, veja-se possuindo, qualquer que seja o caso, veja-se fazendo qualquer que seja o caso, e continue falando até que todos possam ver com seus olhos naturais. Você terá, esta é a foice. Esta é a foice, quando o fruto está maduro, você mete-lhe a foice para a colheita. Não dá glória a Deus ou a ninguém mais se o fruto está ali pendurado na árvore e ninguém desfruta dele. Se você plantou, você tem o direito de colher. Glória a Deus. Lembre-se que a semente que você planta será multiplicada. Deus fará a parte dele e você faz sua parte. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.